Glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a palavra de hoje é poderosa. Essa palavra não veio da noite para o dia. É uma junção de vários estudos que eu já fiz. E o Espírito Santo me lembrou de um, me lembrou de outro e me ajudou a fazer esse vídeo que vai ser uma grande bênção para você entender o propósito de Jesus Cristo, o que Ele tem e o que Ele quer da nossa vida. Amém? Vamos lá. Respira, porque o Espírito Santo vai chegar por aí e vai ser uma bênção. Vamos abrir Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2, no versículo 11, olha o que Paulo ressalta. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus. Pronto. Vamos entender aí, para por aí. Deus está falando e Paulo está dizendo que quando estamos em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, tá? Lá na frente, no versículo 13, ele vai dizer, lá no meio, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, além de olha, presta atenção, além de eu ser herdeira de Deus, eu recebo o selo do Espírito Santo. Isso tudo acontece instantâneo a partir do momento que eu creio e que eu estou em Jesus Cristo, amém? Eu aceitei Jesus como o único salvador da minha vida, eu estou em constante oração com Jesus Cristo, então o selo do Espírito Santo está em mim e eu sou herdeira de Deus, amém? Aí, o que acontece? Lá em Romanos, capítulo 8, Paulo ressalta que também somos filhos de Deus, que é outra coisa diferente. Olha aí, no versículo 16. Pois o seu Espírito, em letra maiúscula, ou seja, o Espírito de Deus, confirma que o nosso Espírito, porque cada um de nós tem um Espírito, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Olha o que acontece quando estamos crendo em Jesus Cristo e chamamos Deus de Pai e chamamos Deus de Abba. Olha o que acontece. Quando a gente chama o Deus de Pai, de Abba, nós nos tornamos filhos dele. E lá na frente ele fala no versículo 17, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, reforçando, e portanto co-herdeiros com Cristo. Olha aí. Então, nós somos herdeiros de Deus quando cremos em Jesus. Só que aí que tá, você tem que entender que isso está escrito no livro de Romanos, é antes de chegar em Efésios, tá? Ele está falando aqui que quando a gente está em oração e estamos falando com Deus e chamamos Ele de Pai, nós nos tornamos filhos de Deus. E nesse mesmo instante que somos filhos, somos herdeiros e somos co-herdeiros com Cristo. E lá em Efésios 2, ele ressalta que para nós sermos herdeiros de Deus, nós temos que estar constantemente com Cristo, tá? E lá na frente, quando estamos constantemente com Cristo, o que acontece? A gente recebe o selo do Espírito Santo. Gente, tudo isso vem através do único mediador que é Jesus Cristo. Tá entendendo aí o que é Jesus? Por que Jesus é tão importante? Ele faz tudo isso. Ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso. Só que aí, gente, por que é importante a gente entender isso? Porque em Hebreus capítulo 3, Paulo vai falar de um grande propósito de Jesus aqui na Terra. Que propósito é esse? Vamos lá no versículo 14, tá? Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, portanto, que os filhos, é em letra minúscula, de quem são esses filhos? Somos nós que chamamos Deus de Abba, que somos herdeiros de Deus, que somos co-herdeiros em Cristo, certo? São seres humanos. Ele está falando aqui que nós, eu e você, somos seres humanos, somos feitos de carne e sangue. O Filho, ele bota em letra maiúscula, então é Jesus. O Filho do homem, que é Jesus. Jesus também se tornou carne e sangue. Mas por que Jesus ele teve que descer e ser humano? Por quê? Aí ele fala, pois somente assim ele poderia morrer. Jesus tinha que morrer. Mas por que Jesus podia morrer? Deus é tão poderoso que ele podia descer Jesus abençoar todo mundo, mostrar quem ele é e depois subir de uma vez. Mas por que ele tinha que morrer? Olha aqui, ó. Somente ao morrer, destruiria o diabo. Que tinha ou tem, depende da escolha do texto, tinha ou tem o poder da morte. A Bíblia ainda fala isso, tinha ou tem, porque ele pode ainda ter o poder da morte. O poder da morte. Gente, todos nós seres humanos temos mais medo de quê? De morrer. E o medo de morrer é uma escravidão.
Olha no versículo 15. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. O medo da morte é a escravidão. Olha a questão aí do coronavírus. O que ele fez com a gente? Ficamos todo mundo dentro de casa, usando máscara. Por quê? Por que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente tem medo de morrer. Na medida que a gente tem medo de morrer, nós nos tornamos escravos daquilo. Entendeu? Eu vou começar a fazer tudo para aquilo não acontecer. Eu viro um escravo. Não importa, mas eu não gosto de usar máscara, mas eu tenho que usar. Por quê? Porque eu tenho medo de morrer. Mas Jesus, ele já veio aqui tirar esse medo da morte. A gente não precisa ter medo da morte, porque se nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, somos filhos de Deus, Jesus já destruiu o diabo, Jesus já destruiu o poder da morte. Entendeu? Olha o poder aqui que Jesus fez. Ele fez, por isso que ele tinha que morrer, porque ele tinha que enfrentar o maior medo de todos, de todo ser humano, que é o poder da morte. Aí no versículo 16, Paulo continua. Também sabemos que o Filho, em letra maiúscula, que é Jesus, sabemos que Jesus não veio para ajudar os anjos. Porque se ele veio para ajudar os anjos, ele não teria virado no ser humano. Anjos são seres celestiais, são espíritos celestiais. Então, para que ele se tornaria humano? Não, ele veio para ajudar os descendentes de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? Eu não lembro a passagem, mas fala também que nós, através da fé, nos tornamos descendentes de Abraão. Então, que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos filhos descendentes de Abraão também. Tá bom? E aí, Jesus veio para nos ajudar. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Então, era necessário Jesus ser um homem, ser um ser humano. Como é que Jesus vai defender o ser humano se ele não é um ser humano? Entendeu? Então, por isso que Deus tinha que mandar Jesus, para ele poder coincidir-se por nós. E aí ele fala, sermos semelhantes aos seus irmãos em todos os aspectos. Então, se você está reclamando de alguma coisa, eu reclamar de alguma coisa, Jesus passou pela mesma coisa. Jesus, ele passou pela mesma coisa. Ele foi atentado, pode ter sido diferentes épocas e momentos diferentes, mas ele teve os mesmos sentimentos que nós. Então, por isso que ele se tornou humano, para podermos sermos a semelhança dele. Certo? E aí, aí ele fala, eu vou pular essa parte, gente, porque essa parte é impactante, vou lá para o versículo 18. Por que ele tinha que ser humano? No versículo 18 fala, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são atentados. Então, Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que para ele poder entender a gente, ele mandou Jesus. Ele mandou Jesus porque ele não estava entendendo como é que o ser humano poderia ser tão mal, tão ruim daquele jeito, se tinha alguma bondade. E o que ele fez? Ele mandou Jesus para mostrar, Jesus, vai lá, mostra como é que tem que ser feito, porque eu aqui de cima está sendo difícil. Então você vai lá, faz o que tem que ser feito, que depois eu te ressuscito e trago aqui para o meu lado. E foi isso que Deus fez. Gente, mas mais uma vez, por que ele tinha que morrer? A gente já sabe. E ele está lá em cima fazendo o quê? Por que Jesus está lá em cima do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso? O que ele está fazendo? Olha aqui a continuação do versículo 16, ou 17. De modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Jesus está lá em cima, do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, sendo o nosso, eu e você, o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Porque quando a gente morrer, sabe quem que vai estar protegendo a gente, quem vai estar julgando a gente lá em cima? Do nosso ladinho nos protegendo para a gente não ir para o inferno? É Jesus Cristo, o fiel sumo sacerdote. Tá entendendo? Misericordioso, fiel sumo sacerdote. Porque ele nos entende, ele sabe o que eu e você estamos passando. Então, Deus, ele vai ter o juízo final quando cada um morrer. E o que vai acontecer? Jesus vai estar do nosso ladinho, nos protegendo para a gente não poder ir para o inferno. E julgando ali do nosso lado, ele vai ser o nosso advogado fiel, gente. Tá vendo aí o propósito de Jesus como é forte? A gente acha que Jesus veio só para salvar os nossos pecados aqui na terra. Não. Ele veio para nos ajudar ao nosso juízo final lá em cima, quando tudo isso acabar. Ele veio para nos proteger antes e depois da morte. Antes e depois da morte. É isso que Jesus fez. Gente, eu espero que você tenha gostado desse estudo. Foi algo que foi muito forte para mim.
Então, o vídeo foi meio longo, mas foi necessário, porque é um assunto muito forte e eu precisava compartilhar. Então, que Deus te abençoe, Jesus te acompanhe imensamente e a que a gente possa aqui na terra honrar o nome desse sumo fiel sacerdote que nós temos desde o dia que nós nascemos e muitas vezes nós valorizamos. Porque como é que Jesus vai nos valorizar e nos reconhecer no final ali se a gente não está nem reconhecendo o mínimo Ele aqui, tá bom? E é isso, gente. Que a comunhão do Espírito Santo esteja junto com você. Em nome de Jesus. Amém.